Olá, alunos! Como vão? Mais uma semana aí. Inclusive, começamos agora o terceiro trimestre e começamos com a aula de Sociologia no conteúdo de Matriz Cultural Indígena. Já estamos na aula 22 da nossa matéria, então vamos lá. Eu falei já, né? Já estamos na aula 22, mas às vezes eu vejo lá no Memes Aula Paraná que tem aula que já tá na 80, né? Tipo português. Mas enfim, é já, né? Vamos lá. Sociologia é muito importante, então vamos para a nossa matéria. E hoje vou lembrar primeiro que vocês têm que deixar a presença lá no Classroom respondendo a atividade. E agora sim, vamos falar da matriz cultural indígena, né? Vocês vão ter que lembrar lá que na aula anterior da retomada, a gente falou sobre a formação social do Brasil e suas matrizes étnicas. As três matrizes étnicas que seriam as formadoras da identidade do povo brasileiro são o colonizador branco, no caso os portugueses, os índios e os negros. E aí, miscigenação, fusão biológica e cultural como fator preponderante da diversidade que caracteriza o Brasil. Então, vocês vão lembrar lá que a gente falou dessas três matrizes e o quanto essa questão da miscigenação é forte no Brasil e isso influencia a nossa diversidade cultural e tudo mais. E aí, a gente vai falar de uma dessas matrizes agora, que é a indígena, para começar o terceiro trimestre. É isso, então estudaremos a matriz cultural indígena na formação do povo brasileiro, mas principalmente na contemporaneidade. Tá, então, imagenzinhas aqui para vocês. Homem caingangue do Ivaí, no Paraná, fabricando um cesto. Essa foto é de 1946. Aqui são os povos Yanomami, no Amazonas, foto de 2003. E lá os povos Chetá, aqui no Paraná também. Então, algumas fotos mais antiguinhas, essa aqui mais atual. Porque nós vamos falar desses povos e de várias outras coisas. Inclusive, vocês devem estar vendo que nós temos um cenário hoje na aula, que é uma linda corujinha aqui, como vocês podem ver. Ela é uma arte caigangue. Então, assim como a minha pulseirinha, que eu quero mostrar para vocês, estou me apropriando culturalmente aqui de uns objetos que são feitos pelos povos caingangue. Infelizmente, eu não comprei aqui no Paraná, foi com o pessoal lá de Florianópolis, mas vocês vão ver por quê. Esses povos estão por aí, é muito importante a gente estudar para pensar, para reforçar que povos indígenas não estão extintos, eles estão por aí, eles têm direitos, muitos direitos, eles têm direitos às demarcações de terra e nós temos que lutar por isso e não ter preconceito e tudo mais. É por isso que a gente está estudando aqui em Sociologia e porque são muito importantes para a formação do nosso povo, né? Então a corujinha vai ficar ali, então vocês podem estar olhando de vez em quando, pensando muito bonitinha, e a gente vai falar mais. Vamos lá. Indígenas e a formação do Brasil. O território que se tornaria o Brasil registra a presença de humanos há 12 mil anos. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. Não devemos pensar que se tratavam de um único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada uma com a sua língua e costumes. Então, é isso. Há muito tempo os indígenas já estavam aqui no Brasil e não é um único povo, mas vários. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da matriz linguística, né? Então, tem várias tribos que falam um tipo de língua e outras que falam outra língua. Então, dentro do Brasil, a gente tem mais de 200 línguas, que são essas línguas indígenas. Tá. A etnia mais numerosa era a dos tupis-guaranis, e foram com eles que os portugueses travaram contato, né? Primeiro. Então, um mapinha de Atlas aqui, bem coisa de Fundamental 1, né? Mas que vai mostrar um pouquinho cada tribos que tinham ali, né? Os povos que tinham. E o Tupi-Guarani, que estava na maior parte, o amarelinho escuro, então estava ali no Paraná, em várias partes de litoral. Aí tem o G, né? E o amarelinho mais claro, que também é muito grande. A gente vai ver com mais calma, né? Mas espero que vocês tenham visto ou ainda verão um pouquinho história, né? Porque a gente não vai ter tanto tempo para explicar essas coisas mais técnicas. Tá, vamos de atividade já. O Brasil possui patrimônio cultural diversificado devido à pluralidade de etnias que nos formaram.
Aponte a alternativa correta. Letra A. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos de tronco tupi. A instituição social que dificultou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso indígena que proibia a incorporação de estrangeiros à sua comunidade. Ou letra C, o surgimento de uma etnia brasileira não anulou as identificações étnicas dos índios e africanos, consolidando a democracia racial. Qual é a resposta certa?
E aí? Resposta letra A. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos de tronco tupi, né? Acabei de falar, não era difícil, mas eu trouxe essa questão porque traz coisas da última aula lá de formação social do Brasil, que é interessante, né? Então a letra B está falando do cunhadismo, lembram lá? E que vai falar, só que aqui está dizendo na questão que e proibia a incorporação de estrangeiros às comunidades indígenas, e ao contrário, né? Cunhadismo era uma forma de juntar os portugueses com os indígenas. E ali, a outra questão, a C, vai falar sobre democracia racial, que a gente falou que é irreal, então tá errado por causa disso. Vamos lá. A escravidão e o extermínio indígena. Na época do descobrimento, a população indígena do Brasil era mais de 1 milhão de pessoas. Hoje está reduzida a menos de 100 mil. Quando teve início a exploração agrícola, os índios se tornaram um obstáculo para os colonizadores, que queriam suas terras e seu trabalho. Assim, os indígenas foram obrigados ao trabalho da lavoura. Muitos índios foram massacrados ou escravizados pelo colonizador. Então, temos aí essa parte da história do Brasil. Colonizadores chegaram e não foi tudo lindo e maravilhoso, todo mundo vivendo perfeitamente, cada etnia no seu lugar ou juntando bonitinho, né? Então, teve isso aí, né? De exploração agrícola e tirando as terras dos indígenas, escravizando eles, botando para trabalhar e extermínio mesmo, né? Como que você tira as pessoas da terra delas? Enfim, vamos continuar. Já temos quiz. O povo indígena, a ponte afirmativa correta. Letra A. O povo indígena teve grande importância na formação da nação devido à sua cultura unificada. Ou letra B. A diversidade cultural dos povos indígenas teve diferentes influências nas regiões do país. Pensem aí. E aí, gente, resposta letra B. A diversidade cultural dos povos indígenas teve diferentes influências nas regiões do país, né? A primeira letra tá errada ali porque tá falando cultura unificada. Então, mais ou menos isso que a gente falou, teve influência em várias regiões e cada uma de uma forma diferente, né? Então, porque os povos indígenas lá de cima, do Nordeste, da Amazônia, tudo mais, tinham costumes diferentes dos povos indígenas que estavam mais aqui no Sul. Então, foram influenciando de formas diferentes. Veremos mais com calma também. O indígena na formação do Brasil.
existem mais de 500 áreas indígenas reconhecidas pelo Estado, habitadas por 225 povos indígenas que falam 180 línguas e culturalmente diferenciadas. Então, mais ou menos o que eu estava falando antes também. Então, nós temos muitas áreas reconhecidas pelo Estado e 225 povos com muitas línguas e culturas diferentes. As áreas de habitação desses povos, em geral, são as de cobertura vegetal mais preservada, pois desenvolveram extenso conhecimento das características ambientais e possibilidades de manejo dos recursos naturais nos territórios que ocupam. Então, a gente sabe, né, que onde tem povos indígenas, as terras estão preservadas, né? Eles têm grande cultura próxima da natureza, né? E aí sempre gera essa encrenca entre pessoas que querem expropriar as terras, né, e desmatar e fazer várias coisas com elas, e querem tirar as demarcações indígenas, né, para fazer essas questões aí e tudo mais. E a gente sabe onde eles estão, está preservado e a natureza ali, vamos lá. Os portugueses e a população brasileira, formada ao longo do empreendimento colonial, incorporaram a base alimentar, constituída pelo plantio do milho, mandioca, abóbora, feijões, amendoim, batata doce e etc. Isso implicou na adoção de técnicas de plantio indígena, a utilização de artefatos como peneiras, pilões e outros artefatos que ainda hoje fazem parte da cultura brasileira e inúmeros outros saberes tradicionais. Então a gente sabe que muito do que a gente come, né, é de cultura indígena, não é coisas que vieram de Portugal. E aí, para cultivar essas coisas, usamos desde lá várias técnicas indígenas, né, de plantio e os instrumentos ali, peneira e tal. Aí eu trouxe para vocês uma sugestão muito bacana, que é o site Povos Indígenas no Brasil, PIB Socioambiental. Depois vocês podem acessar o link pelos slides lá no Classroom, mas se não estou falando aqui para vocês, anotem, PIB Socioambiental. E ele é super legal, porque quando você entra, ele tem todos os povos indígenas do Brasil. E aí, se você coloca em cima de eu coloquei aqui o Caingangue, porque é o que a gente vai falar, porque tem muito no Paraná, é a maior população indígena do Paraná é de Caingangue. Então, se você coloca ali, ele vai acender vários outros povos que falam a mesma língua, né? Que tem, então, a mesma matriz linguística, né? Que eu falei, que no caso aqui é a matriz G, né? Macro G. Então, tem várias ali. Mas quando você escolhe a qual você quer pesquisar ali, vai ter várias informações, assim, várias fotos, e histórico do povo no Brasil, como que é a cultura e tal. É super bacana, então fuçem lá que é legal. E vamos de atividade. A colonização, apesar de toda a violência e disrupção, não excluiu processos de reconstrução e recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. A cultura xinguana, que nos anos 1940 aparece como símbolo de uma tradição estática, original e intocada, é, ao inverso, o resultado de uma história de contatos e mudanças que tem início no século X d.C. e continua até hoje. Esse trecho é do livro Índios Antes do Brasil, do Carlos Fausto. É bem legal, mas é complexo, me lembra a faculdade, me dá uma tristeza. Então vamos lá, mas esse trecho é super importante e vocês têm que analisar as afirmativas e escolher a correta com base no texto.
Vamos para a resposta, que é letra B. Várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram mesmo com alterações ao processo colonizador europeu, como a xinguana. Então, era isso que o trechinho estava trazendo, que as culturas estão presentes aí, as culturas indígenas, mesmo que passaram por processos de mudanças, né? Então, não é a mesma coisa que era lá atrás. Hoje em dia, então, eles também se apropriam de várias coisas da cultura ocidental, assim como os portugueses vieram para cá e foram se apropriando das questões culturais indígenas, né? E aí, lá atrás, eu falei para vocês, eu usei a palavrinha encrenca, né? Lá vai eu falando de qualquer jeito, depois vocês me marcam lá e falam, meu Deus, a professora falou isso. Enfim, então, ignorem essa palavrinha encrenca, né? Não é isso que acontece, né? Acontecem esses conflitos lá, e aí os povos indígenas precisam de políticas públicas para ter essas demarcações, que são seus direitos, das suas terras e tudo mais, para não perder o que é seu, né, de direito. Enfim, então vamos continuar. Agora a gente entra na presença indígena no Paraná. Então vocês sabem que existem várias culturas indígenas no Paraná ainda hoje? Espero que sim, e a gente vai falar sobre isso. Veremos alguns aspectos relacionados à história, cultura, trajetórias e influências dos povos Caingangue, Guarani e Xetá na sociedade paranaense. Então, a gente não vai poder falar tão detalhadamente sobre cada povo, né? Mas pesquisem, gente, é super interessante e importante, né? Então, esses são os 3 povos que têm maior presença no Paraná. Primeiro Caingangue, depois Guarani e o Xetá, que é menorzinho. E é isso. É possível perceber a presença desses povos na alimentação, costumes, nomes de cidades, animais, frutas, dentre outros, que estão carregados de significados e simbologias herdadas dos povos tradicionais. Então, por exemplo, o muarama é um termo Xetá, né? Então, vamos lá. Conhecer e reconhecer que a sociedade não indígena se apropria cotidianamente dessa herança indígena é importante para que os paranaenses valorizem e reconheçam os indígenas como produtores de saberes, ciências, arte, religião e, consequentemente, como participantes da construção histórica, cultural, social e política do Estado. Então, é importante a gente reconhecer e valorizar esses povos que também formaram o nosso Estado e toda a nossa sociedade, né? Então, são muitos saberes, costumes e arte que a gente se apropria aí desses povos. Vamos começar com o Xetá. Na década de 40, frentes de colonização invadiram o território Xetá, reduzindo-o drasticamente. No fim dos anos 50, estavam praticamente exterminados. Em 1999, restavam apenas 8 sobreviventes. Hoje vivem dispersos nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e em 2014 estavam em torno de 70 pessoas. Então, como eu vinha falando ali da questão das demarcações e os conflitos, esse aqui é um exemplo, né? Lá em 1940, frentes de colonização invadiram o território do Xetá, né? E exterminaram mesmo, e só sobraram 8 sobreviventes, né? Depois, agora foi aumentando, então em 2014 eram 70 deles. Então a cultura deles está aí presente, eles têm terras ainda. E ali tem uma imagem, né, dos 8 sobreviventes. Eu não vou pronunciar o nome, porque eu tenho medo, né, não sei como é que fala, eu vou falar tudo errado para vocês. Mas, então, dei uma olhadinha ali. E aí, então, esses povos estão agora em boa parte no Paraná e alguns estão em Santa Catarina e São Paulo também. Aí, um pouquinho da arte deles, se vocês puderem, vejam lá depois, são vídeos bem curtinhos, tá? E aí tem um que é sobre esculturas em cera, tem um documentário etnográfico que mostra a modelagem de esculturas em cera de abelhas e confecção de colares com sementes e ossos de animais. Isso se passa na terra indígena de Marrecas, município Turvo e Guarapuava. E aí também tem um videozinho sobre tecelagem. Então, mas para a gente pensar um pouquinho, né, nessa questão da arte e cultura indígena, o povo Xetá faz fortemente a questão da tecelagem e esculturas em cera, muito bacaninha. Então, eles estão lá em Guarapuava, pertinho de nós, onde vocês estão, né?
Tá, e vamos de quiz já, depois a gente volta a falar dos outros povos. A importância em conhecer a herança indígena está em, letra A, reconhecer os povos indígenas como participantes da construção da sociedade, ou letra B, se apropriar de saberes, artes e etc. para fortalecer a sociedade não indígena. Resposta certa. Resposta letra A, reconhecer os povos indígenas como participantes da construção da sociedade, por isso que é importante conhecer a herança indígena, né? Ali a outra tá errada, tá trazendo sobre fortalecer a sociedade não indígena, nada a ver. Tá, o outro povo que eu falei, que é uma maioria no Paraná, é o Caingangue. Os Caingangue constituem atualmente uma população aproximadamente de 33.064 indígenas que estão localizados entre São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fazem parte da família Macro-G, que eu comentei lá, né? Então eu trouxe uma imagem ali bem atualzinha para vocês verem, né? Da Camila e o filho dela, que são Caingangue, da comunidade Cacaniporã, na periferia de Curitiba. Então é isso. Vamos lá, mais de Caingangue. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018 na terra indígena Mangueirinha, no sudoeste do Paraná, os Caingangue estão presentes, sobretudo nas atividades econômicas e educacionais dessa região, participando ativamente no processo de desenvolvimento regional. Então, isso vai entrar naquela questão que eu falei para vocês. Eles estão aí contribuindo para a nossa sociedade e com as questões ocidentais também, né, com as questões não indígenas, estão presentes ali na educação, nas grandes indústrias e tudo mais.
Ainda hoje, um pouquinho sobre a tradição. Ainda hoje, os grupos Caingangue, além de um registro mitológico comum, compartilham crenças e práticas acerca de suas experiências rituais. O profundo respeito aos mortos e o apego às terras onde estão enterrados seus umbigos são expressões do valor estruturante da cosmologia para eles. Então, um pouquinho da questão da religião e tal. E aí, quanto à arte e cultura material, além de instrumentos musicais como flauta de taquara e maracás, os grafismos aparecem em uma grande variedade de suportes como trançados, tecidos, cerâmica, etc. Como o exemplo desse cesto aí, né? E da minha pulseirinha, que é uma coisa de grafismo também, que eu mostrei antes para vocês, que são esses desenhinhos e tal. Então, muitas das artes deles possui fortemente essa relação aí do grafismo. E vamos lá. Aí, o outro povo é o Guarani. Acho que esse a gente costuma mais ouvir porque ele não tá só aqui, né? Tem também na Bolívia, Paraguai, Argentina. E eles se assemelham nos aspectos fundamentais de sua cultura e organizações sociopolíticas, mas são diferentes no modo de falar a língua guarani, de praticar sua religião e distintos no que diz respeito às tecnologias que aplicam na relação com o meio ambiente. Então, os povos guarani estão em vários lugares, vários países, como eu falei. E aí eles têm questões dentro em comum, né? Tipo as suas organizações sociais e tal. Mas tem modos diferentes, tipo dialetos diferentes na própria língua guarani e nas tecnologias, né? De cultivo e tal. Uma imagenzinha para vocês verem. Então vamos de questão já. Descreva os 3 povos indígenas presentes no estado do Paraná e cite características de algum deles. Escrevam aí no caderninho.
E aí escreveram então algumas questõezinhas, esses 3 povos, Caingangue, Guarani e Chetá, né? Lembrar dos 3, alguma característica que marcou mais vocês sobre eles, se possível pesquisem mais. Lembrando então, no Paraná a gente tem várias escolas indígenas, tá tendo até no tempo de pandemia um trabalho muito bom com essas escolas. Então busquem conhecer, é super importante esse tema. E aí vamos finalizar. Vimos nessa aula a questão da matriz cultural indígena na formação da nossa nação e a presença dela aqui no nosso estado. Esse tema é de grande importância para nosso entendimento sobre aspectos da sociedade e também para desnaturalizar preconceitos a respeito dos povos indígenas. É isso. A próxima aula é tão importante quanto sobre matriz cultural africana. Então, é isso. Cuidem-se. Até a próxima.